nossos queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes mais uma vez para apresentarmos o programa da TV Manaim Atributos de Deus. Estamos gravando já uma série de episódios e hoje o nosso programa Natal, parte 2, Nascimento do Senhor Jesus. Vamos hoje falar dessa grande bênção, do cumprimento desta grande profecia, este marco profético, o nascimento do Senhor Jesus. Aquilo que mudou para sempre a história da humanidade e influencia até os nossos dias de maneira tão forte, né? Inclusive o nosso coração, graças a Deus, porque o Senhor nasceu em Belém, mas também nasceu no nosso coração. Que maravilha! Aleluias ao Senhor! Hoje, com muita alegria, recebemos os nossos companheiros, pastor Arley e pastor Josimar. A paz do Senhor, companheiros. Pastor Márcio, pastor Arley, grande alegria estar aqui. Amém. Nessa data tão especial. Paz Senhor, pastor Márcio, paz Senhor Josimar, uma alegria estarmos aqui para tratar desse tema. Tema sobre o Natal. Queridos, nós falamos no episódio anterior sobre as profecias ligadas ao aparecimento do Messias, né? O nascimento do Messias. Nós vimos, né, pastor Arley, no episódio passado, vários momentos que o Senhor profetiza sobre o nascimento do Senhor Jesus e como ele sustentou pelo seu poder, pelo seu braço forte, esta profecia e fez cumprir. Hoje, queridos, trataremos então do episódio do nascimento do Senhor Jesus, ou seja, vamos falar do Natal. O texto base está em Lucas 2, verso 10 e 11, Josimar. O texto nos diz assim: E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Que maravilha! Glória a Deus. O Senhor, aí Lucas falando sobre o momento do nascimento do Senhor, né? Arley, o nascimento do Senhor foi no tempo certo, não foi nem antes nem depois, não foi com atropelos, mas a palavra fala na plenitude dos tempos. Eu amo essa expressão, na plenitude dos tempos, não é verdade? É isso mesmo. E esse texto... Tá onde? Esse texto está em Gálatas, capítulo 4, verso 4. Eu gostaria até de ler. A palavra do Senhor diz assim: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A plenitude do tempo foi o momento perfeito, dentro da onisciência de Deus, para que ele enviasse a grande dádiva de Deus para o homem, que é o seu próprio Filho. O momento em que o Verbo ele se faria carne no nosso meio, o momento em que Jesus nasceria, Aleluia, que se estabeleceria o grande projeto de salvação. Foi no nascimento de Jesus que deu-se início o grande projeto de salvação de Deus para a vida do homem. Essa plenitude do tempo é importante dizer, porque Deus deixou tudo preparado para que seu Filho viesse. Glória a Deus. O Império Romano que estava assumindo, estava vivendo um momento de paz. As infraestruturas que eles criaram, as estradas, porque os apóstolos teriam que levar essa mensagem. Exatamente. A unificação da língua, nós lembramos que o Império Romano, ele recebeu do Império Grego toda a parte de cultura, inclusive de língua. Havia uma língua grega chamada grego koiné, que era grego comum, que isso se unificou, então a mensagem da salvação ela seria levada mais rápido. Então, dentro de toda essa plenitude, desse momento perfeito, na onisciência de Deus, Glória a Deus. Todas as profecias do Velho Testamento se cumpriram na plenitude do tempo, quando Jesus, o Cordeiro de Deus, ele veio a esse mundo. Ou seja, Deus, pelo seu imenso poder, sua sabedoria, ele preparou o mundo, né? Os impérios, a cultura, a língua, até mesmo a maneira como o evangelho seria levado pela igreja posteriormente, né? Havia sinagogas espalhadas, porque os judeus estavam em todos os lugares, havia judeus em Roma, na Ásia Antiga, né? Havia ali, estava tudo preparado. Então o Senhor chama isso de plenitude dos tempos. Então quando Deus Pai, pelos seus atributos, ele entende que chegou o momento certo
do nascimento do seu filho. Então Jesus nasce de uma virgem, seu nome seria Emanuel, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus enviou o seu filho. Este foi um marco profético dos mais importantes, né, pastor Josimar? Exatamente. O cumprimento dessas profecias, quando os pastores que cuidavam dos seus rebanhos, eles receberam a visita do anjo, o anjo primeiro anunciou, olha, é nascido o rei é nascido o Messias. Ele anunciou e depois eles glorificaram o Senhor juntos, porque ali estava se cumprindo aquilo que ia mudar a vida de todos naquela época, mas que foi alcançando gerações. Então, o Senhor Jesus como o Messias, o Salvador, ele ao longo do tempo ele foi se revelando a cada coração. Então, queridos, o Senhor, ele aponta Belém, né? Em Miqueias 5:2. Pastor Josimar, pode ler? A palavra nos diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Que coisa gloriosa, né? Deus fez cumprir a promessa que fez em Miqueias de Jesus nascer em Belém. Mas José não estava em Belém, estava em Nazaré. O que Deus fez, Arley? Isso mesmo, José e a família estavam em Nazaré. Veja só, de Nazaré para Belém são aproximadamente 150 quilômetros. Longe. Alguns calculam que eles levaram 4 dias andando a pé até chegar em Belém. Isso aconteceu porque houve um edito do imperador para que todos fossem para sua cidade natal, porque haveria ali um censo. E José, ele era de Belém. Então eles foram nessa viagem e chegando em Belém, o Senhor então cumpre aquilo que era a profecia de Miqueias. Jesus nasce em Belém, numa cidade pequena, humilde, e tudo aquilo que foi profetizado no Velho Testamento aconteceu. Ali não havia mais locais, porque a cidade estava cheia por causa do censo, e o nascimento de Jesus foi numa manjedoura. Manjedoura é um coxo, um lugar onde os animais eles se alimentam, um lugar simples, humilde, e foi ali que o grande Redentor do universo, o único Filho de Deus, nasceu em uma manjedoura. Completando, né, pastor Arley, a profecia é completa. A palavra diz que Jesus viria de Davi, né? E Davi era de Belém também. Assim como Boaz, símbolo do Senhor Jesus lá na época de Ruth, também tipologia do Senhor Jesus, era de Belém. E a palavra Belém significa a casa do pão, a casa do pão. E o Senhor Jesus é o pão da vida, né? Então, de fato, havia uma profecia acerca daquele lugar e Deus fez cumprir essa profecia. Chegaram ali. Interessante que quem nasce em manjedoura é cordeiro, né? Então Jesus, apesar de parecer um acidente, apesar de parecer algo que Deus ali não preparou o melhor para o seu filho, não. De fato, naquela região fria, né, à noite, os animais aqueceram ali o local, o ambiente, era um local foi até bem apropriado para ele nascer e também escondido, né? Escondido, vamos falar sobre isso, e ali nasceu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, louvado seja o Senhor. Mas o Senhor, ele mostrou também aos magos lá do Oriente, né? O Senhor visitou e revelou que o Rei dos Reis havia nascido. Eles viram aquela estrela, né, Josimar? Foi uma experiência muito marcante para esses homens que foram guiados por uma estrela até onde o Senhor Jesus estava. Exatamente. Mostrando que quem conduz o homem ao encontro com Jesus é o Espírito Santo. Glória a Deus. E o que nos chama a atenção é que esses magos, eles levaram consigo presentes. Ouro, incenso e mirra, que mostra e que direciona o ouro falando da realeza, do poder do Senhor Jesus como o dono de todas as coisas,
o incenso, Jesus como nosso sumo sacerdote, e a mirra, mostrando que ele passaria em favor do homem. O sofrimento, a mirra, né, é aquela planta que quanto mais esmagada, mais exala o seu perfume. É importante falar nessa passagem dos magos, aproveitando Sim. que a gente está falando de Natal, e existe toda uma tradição mundial quanto a essa data, que muitos confundem, às vezes, os 3 presentes que os magos levaram, dizendo que foram 3 magos, e não foram 3 magos. A Bíblia não diz a quantidade, fala no plural que foram magos, mas na verdade eles levaram 3 presentes, não são 3 magos. Necessariamente. Até nome colocam. Né? Até nome colocam. Mas uma coisa também interessante é que quando esses magos chegaram até Herodes, eles disseram assim, onde está aquele que é nascido rei? Porque eles estavam seguindo a estrela até certo ponto, mas aí eles acharam, eu entendo que eles concluíram que se é rei vai nascer aonde? No palácio em Jerusalém. Aí deixaram a estrela de lado e foram onde? No palácio de Herodes. Exatamente. E eles perguntaram, onde está aquele que é nascido rei? Veja a pergunta, nascido rei, não é? Jesus não veio para ser rei, não, ele é rei de eternidade a eternidade. A ele está dado o trono tanto no céu quanto na terra, né? Todo o poder é dado à vida dele. Então ali os magos já entenderam a grandeza daquele, que ele já era rei. Essa questão também do palácio é interessante, né? Porque o Senhor, ele podia ter feito com que o filho dele nascesse nos palácios, mas a manjedoura mostrou a humildade daquilo que seria o projeto de Deus na vida de Jesus e aquilo que Jesus também realizaria na vida do homem, uma obra sem aparência exterior. Sim. A ponto dele dizer, o meu reino, ele não é deste mundo, e diz também que o meu reino não veio com aparência exterior. Isso, para os judeus, foi um balde de água fria, mas para aqueles que entenderam, foi um grande projeto de Deus para a vida do homem. Acrescentando nessa fala do pastor Arley, Israel esperava um rei nos moldes de Roma. Sim. Um rei imponente, com poder, com um grande exército, mas Jesus veio para ensinar o que é servir, né? E ele, como rei, ele se colocou nessa condição de humilde, né? Aquele que quer se destacar, ele tem dificuldades porque o reino de Jesus, ele é no coração, ele não é algo exterior. Glória Ele a Deus. nasceu na menor das capitais, na manjedoura, não teve lugar para nascer, então tudo mostrando a humildade. A ponto de Jesus falou assim, aquele que quiser ser o maior no meu reino, que seja o menor. E ele foi aquele que deu o grande exemplo desde o seu nascimento. Glória a Jesus. Eu estou vendo aqui, queridos, uma profecia interessantíssima. Lá em Números 24, 17 diz assim, vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete, mostrando a profecia da estrela, que de fato apontou o nascimento do Senhor Jesus. Para nós é tipo do Espírito Santo, né? Esses magos chegaram finalmente até o Senhor, trazendo os presentes. Havia essa conotação profética, ouro, incenso e mirra, coisas caras, mas nós sabemos que aquilo foi uma provisão que Deus estava dando a José, porque sabia que seria perseguido por Herodes e ele teria que fugir para o Egito e ficar uma temporada no Egito, mas Deus proveu, né, José para estar fazendo essa viagem para o Egito. Muito bem. Irmãos, e ali, interessante que no nascimento do Senhor, Deus comemorou, né? Um coral de anjos cantando Hosanas, Hosanas ao filho de Davi. Louvado seja o Senhor, né? É isso mesmo. Nós vemos essa glorificação dos anjos, né, no Evangelho de Lucas, sendo glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade de Deus para com os homens. Porque Jesus foi a grande dádiva de Deus para a humanidade. Às vezes as pessoas, e alguns aí fora, dizem que é a boa vontade dos homens para Deus. Não, não existe isso. A grande boa vontade foi de Deus em enviar seu único filho
para a salvação, e isso foi comemorado pelos anjos, foi uma glorificação na eternidade por esse Sabe projeto. que isso foi visível, né? Porque os pastores que estavam acordados ali vigiando seus rebanhos, eles viram e ouviram os anjos cantando. Exatamente. Chamou a atenção dos pastores, né? Que foram visitar, inclusive, o menino. Exatamente. Isso está registrado também no Evangelho de Lucas. É sempre bom também para aqueles que nos assistem. O nascimento de Jesus está tanto em Mateus quanto em Lucas. Isso. Você pode ver de forma melhor, e Lucas descreve assim com detalhes maravilhosos, não é? E esses anjos, eles falaram com esses pastores que guardavam o rebanho na vigília da noite. Isso. A profecia sobre o nascimento de Jesus foram muitas. Só que os religiosos, eles já não estavam dando mais ouvidos a essas profecias. Sim. Mas a Bíblia diz de pastores que na vigília da noite, quando todos dormiam, eles guardavam seus rebanhos. Há um significado, Há um né? significado precioso. Qual é o significado profético que a gente pode aplicar? Nesse momento da noite espiritual que o mundo está vivendo, existe também uma profecia, assim como foi do Natal. O Natal era a vinda de Jesus como homem nessa terra. Isso. Mas agora nós temos uma profecia ainda mais maravilhosa, que fala do arrebatamento, de quando Jesus virá para buscar a sua igreja. Glória a Glória a Deus. Jesus. Nesse momento nós estamos vivendo uma noite também, um período de trevas, uma noite espiritual, mas existe uma obra que está vigilante e acordada. Existem ministérios que estão guardando os seus rebanhos nesse momento, sabendo que uma grande profecia há de acontecer. E assim como Jesus, ele veio como homem, a profecia se cumpriu, nós estamos atentos a tudo aquilo que o Senhor falou desde a sua ida para a eternidade, quando ele ressuscitou. Os anjos falaram, os apóstolos falaram de que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Nós Glória a estamos Deus. vigilantes diante dessa profecia. Por isso que Natal para nós é Maranata. Glória a Deus. Não é? Ora vem, Senhor Jesus. Dentro dessa palavra do pastor Arley, que Jesus é aquele que está preparando, que vai arrebatar uma igreja, Deus tem um projeto de salvação para salvar a alma do homem. E nós vimos ali nos magos que Herodes falou: olha, vocês podem ir lá adorar o menino, e quando vocês o acharem, me comunique que eu também quero ir lá. A bênção da onisciência de Deus nesse texto é que os magos foram avisados para que não voltassem para junto de Herodes, Em sonhos. em sonhos. Eles voltaram por um outro caminho. O que eu quero dizer com isso? Que Deus tem uma bênção. A salvação, a vida eterna, a esperança de um reino que não tem fim, um rei que não falha, mas nós sabemos que há um rei neste mundo que tem um projeto para afastar o homem do Senhor Jesus. Então, quando nós nos encontramos com Jesus, nós passamos a andar em um novo caminho, um caminho que é sendo dirigido pelo Espírito Santo. Conforme os magos foram. Glória a Deus. Amém. Meus amados, glória a Deus, muito obrigado pela participação dos amados nesse programa especial sobre o Natal, o nascimento do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Paz do Senhor, pastor Arley. Paz do Senhor, pastor Márcio, Josimar, paz do Senhor. Amém. Pai, Senhor, pastor Márcio. Paz do Senhor Josimar. Nossos queridos, nós estamos encerrando essa edição especial sobre o Natal, sobre o nascimento do Senhor Jesus. E é do desejo do nosso coração, pastores, irmãos da Igreja Cristã Maranata, que Deus abençoe a sua família de um modo muito especial, para que o Senhor Jesus também possa nascer dentro do seu coração, possa fazer morada no seu lar, para que a sua bênção de salvação realmente resplandeça na sua vida. Glória a Deus! Nós estamos aqui proclamando também a volta gloriosa do Senhor Jesus, que é o que alimenta a nossa fé, a nossa esperança e nos enche de alegria por esse grande dia que está prestes a acontecer. Este marco profético tão esperado pela Igreja do Senhor que diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu desejo demais que o Senhor abençoe os irmãos, os amados que nos acompanharam,
os que nos acompanham semanalmente. Que Deus possa abençoar a saúde dos queridos, trazer muita paz, muita alegria e que a bênção do Senhor Jesus de salvação possa agora alcançar a sua vida e da sua casa. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Na cidade de Davi nasceu o Salvador, Cristo o Senhor. Multidões de anjos louvaram a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Jesus nasceu num lugar tão simples, foi no meu coração. Achou lugar pra nascer em mim, pois abri meu coração e agora o sirvo sim. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que maravilha, pastor Arlene. Glória a Deus. Que bênção, Pastor.